Apesar da localização geográfica privilegiada, o estado de Goiás ainda não consolidou uma política de desenvolvimento florestal. Hoje, nós vamos entrevistar a pesquisadora da Embrapa Floresta, Cristiane Fioravante Reis. Goiás tem um potencial enorme no setor florestal, ainda muito pouco explorado, e eu não tenho dúvida que com a composição da mesa que nós tínhamos aqui hoje, com a representatividade da indústria, da agricultura, secretários de Estado e outros atores, nós conseguiremos sim conceber uma política que Goiás precisa e certamente isso contribuirá decisivamente para o meio ambiente e para o desenvolvimento econômico do Estado. Importante essa discussão da política, de se criar uma política florestal para o estado de Goiás. Nós temos o nosso vizinho Mato Grosso do Sul, que está com uma política florestal que hoje já representa 28% do seu PIB. Alguns anos atrás era apenas 2%. Então o Goiás precisa evoluir, nós temos regiões propícias, o Nordeste goiano, onde nós temos terras mais fracas, mas boas para florestas. E isso daí vai atrair indústrias de celulose, também iremos atrair algumas indústrias na área moveleira, que nós temos um polo a ser desenvolvido, mas precisamos ter madeira para isso. Portanto, a FIEG quer apoiar, aí junto com a UFG, junto com todos os parceiros, esse desenvolvimento. Eu acho que vai ser muito bom para Goiás, bom para a nossa população e bom para o desenvolvimento. A atividade florestal tem se mostrado no Brasil todo como uma atividade que respeita a legislação ambiental, que cumpre as funções e que garante que o meio ambiente, os sistemas ecológicos estejam devidamente adequados. Se a gente não caracterizar isso em documentos e que transformam depois em um projeto de lei e que tenhamos aí dentro das esferas, tanto municipal quanto estadual e federal, essas diretrizes que vão nortear todas essas ações dentro dessas esferas. A gente considera essa pauta de extrema importância para o desenvolvimento do setor rural em Goiás. Nós temos áreas, nós temos clima, nós temos pessoas com boa vontade, com capacidade de produção e de trabalho, e sem dúvida nenhuma Goiás vai se transformar num grande estado produtor de florestas plantadas e, acima de tudo, desenvolvimento econômico, social, geração de emprego e renda para o nosso estado. E mais, em se tratando de valorizar o agronegócio e de fomentar as indústrias futuras que poderão vir para cá trabalhar com celulose e a produção desses materiais que nós hoje importamos de outros estados. A importância disso é realmente colocar Goiás no cenário nacional como um produtor tanto de madeira quanto de todos os outros produtos da cadeia do setor, que hoje se apresenta ainda incipiente, mas que poderia alavancar muito o agronegócio também com a incorporação desse setor. E Goiás tem muito potencial, muita área para estar trabalhando, tanto a parte industrial quanto a parte de plantios, nesse sentido. Nossa dica de leitura de hoje é a publicação feita pela Embrapa e Sebrae, Cenário de Setor de Florestas Plantadas no Estado de Goiás. Vale a pena conferir! Que mundo podemos deixar para as futuras gerações? Um mundo sem fome, com educação de qualidade. Um mundo com saúde e bem-estar para todos. Com igualdade de gênero, mas com igualdade mesmo. Que produz respeitando a natureza. Com sustentabilidade para nossos rios e oceanos. E com trabalho digno e paz entre os povos. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. Indica os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com metas para erradicar a pobreza e promover uma vida digna para todos do planeta. Assim,
Países do mundo todo podem adotar o plano de acordo com suas prioridades e atuar no espírito de uma parceria global para melhorar a vida de todos. O Brasil tem feito a sua parte e continuará fazendo no futuro. Saiba mais em www.odsbrasil.gov.br. Professora Cristiane, inicialmente, o seu trabalho, o que você pesquisa? Professor Paulo, prazer em estar aqui com você, em primeiro lugar. Como representante da Embrapa Florestas, como uma das representantes da Embrapa Florestas aqui no estado, o meu papel é conduzir pesquisas com melhoramento genético florestal, que é a minha formação, mas também atuar com embasamento, de informações técnicas para a geração de políticas públicas para o Brasil Central como um todo. Que diagnóstico você faz da política florestal do estado de Goiás? O nosso papel foi inicialmente entender um pouco mais do contexto florestal. Eu cheguei em Goiás em 2012, eu não conhecia nada do estado e era muito comum receber telefonemas de pessoas dentro, ligando para a Embrapa, querendo saber de informações sobre o setor de florestas plantadas, especificamente. Eucalipto, mogno africano, pinos, seringueira. E eu comecei a observar que era muito carente de informações nessas áreas aqui. Então, o nosso papel inicial foi fazer um diagnóstico para entender aonde estavam os plantios, qual era o uso final da madeira ou da borracha, que é o caso da seringueira utilizada nesses plantios. Então foi aí o pontapé inicial para uma pesquisa que extrapolou a minha área de atuação, que era inicialmente só melhoramento genético. Professor, você fez parte de uma equipe que ajudou a elaborar um plano de desenvolvimento florestal. Quais os desafios? Então, para entender melhor esse plano de desenvolvimento, essas diretrizes que nós elaboramos, primeiro a gente precisou de entender como era a estruturação do setor aqui. Então foram feitas uma série de publicações, diagnósticos, que desenharam melhor o cenário florestal. Em seguida, em parceria com o SEBRAE e demais instituições que compõem um comitê gestor no qual a gente atua, nós fizemos uma série de eventos para entender qual eram os desejos, os desafios e as dificuldades do setor produtivo como um todo, desde produtores até grandes empresários, vamos colocar pequenos e grandes empresários. E de posse de todas essas informações que foram sintetizadas aí no decorrer dos últimos quase 7 anos, nós elaboramos as diretrizes para a promoção do desenvolvimento florestal do estado de Goiás, com foco em florestas plantadas. O que você destacaria dessas diretrizes? Essas diretrizes, elas têm como missão embasar políticas públicas no estado. Então hoje, se algum parlamentar, o próprio governo, quiser fazer uma lei que englobe políticas públicas voltadas ou alguma normativa de incentivo ao setor de florestas plantadas no estado, à cadeia florestal, eles se encontram em informações que vão ajudá-lo nesse estabelecimento dessa normativa, dessa norma, enfim, dessa lei, seja o que for o contexto em que ele queira. E lá nós focamos a necessidade de apoio a pesquisas, de planejamento territorial, de entendimento de quais são as áreas mais propícias. O que você destacaria da relação sustentabilidade e floresta? Esse é um ponto muito importante, Paulo, porque hoje nós temos já uma área considerável aberta, ou seja, desmatada por outras questões e que nem sempre estão sendo bem aproveitadas dentro do estado. E essas áreas, elas podem ser aproveitadas com foco no monocultivo. E aqui nós não estamos falando de áreas de preservação permanente, nós não estamos falando de áreas de reserva legal, nós estamos falando de áreas específicas para uso comercial. E, por exemplo... Ou seja, áreas degradadas que podem contribuir
com o plantio, seja do eucalipto, da seringueira e do pinus. Isso, e também o mogno africano, que é uma espécie que a gente ainda não abordou nos nossos diagnósticos por uma questão de algumas questões técnicas, mas é um cultivo que tem um papel já relevante no estado e que a gente espera conseguir detalhar melhor no decorrer dos próximos anos. É uma madeira de maior valor agregado, né, que permite aí fazer peças, adornos, janelas, portas. Tem uma série de móveis, de Você fez uma brincadeira na conferência que eu estava acompanhando, a sua exposição. Você falou, olha, ainda o grosso é para material lenhoso, o aproveitamento. Mas por que não? Você até comparou com o seu prédio, as portas do seu prédio, a madeira veio de outros estados. Por que não aproveitar esta madeira também para agregar mais valor para a construção civil, para fábrica de móveis? O que fazer? Pois então, hoje a gente sabe que o carro-chefe no estado é a produção de madeira para lenha, uma produção de madeira de eucalipto voltada para uso em indústrias ceramistas, em indústrias de transformação de grãos, em indústrias alimentícias, em mineradoras, dentre outros usos ligados ao agronegócio, frigoríficos, caldeiras de frigoríficos, dentre outros. E esse é um uso muito importante. Ele não vai deixar de ser importante a lenha no estado. Pelo contrário, eu acho que a tendência é crescer junto com o agronegócio, o que é natural, e também com as indústrias mineradoras, que também tem um lugar de destaque. Você apresentou um dado que é o declínio do uso de florestas nativas e um crescimento de floresta plantada. Como incentivar isso? Pois então, e aí só ressaltando um pouco mais da sua questão anterior, e a lenha vai continuar sendo importante, mas nós sabemos que nós produzimos todos os dias móveis aqui para atender toda a demanda imobiliária do estado. Então, todo o MDF, que são os painéis hoje mais utilizados na indústria moveleira, eles vêm de outros estados. As portas, nós ainda temos conversado com o pessoal da FIEG, que é específico da Câmara da Construção, e nós sabemos que portas, janelas de madeira, dentre outros usos, também vem todo de fora. Então, por que não estimular mais essa produção? E o nosso foco nesse comitê gestor é ajudar aqueles que já estão, por exemplo, os produtores de lenha, né, as indústrias que utilizam a lenha, mas também conseguir, na medida do possível, atrair indústrias que façam uma agregação de valor nessas mercadorias, né, ligadas ao setor de florestas plantadas. E sempre aí o nosso carro-chefe tem sido a preservação ambiental e, ao mesmo tempo, o estímulo às florestas comerciais plantadas. Ok. Ao agradecer a professora, doutora, pesquisadora da Embrapa Florestas, eu quero dizer que o que está acontecendo no Cerrado começou lá atrás. Florestas plantadas incentivaram muito a preservação da Mata Atlântica e de outros biomas brasileiros. Atualmente, 85% das nossas florestas plantadas vem do eucalipto, 11% da seringueira e 3,6% do pinus. Isso pode ajudar a preservar o Cerrado. Isso pode ajudar a agregar valor à matéria-prima. E pode também gerar emprego, gerar renda e tornar-se uma alternativa de preservação ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental do estado de Goiás. Até! Bom, aqui em Goiás está num ambiente muito favorável e interessante, porque nós temos observado a iniciativa de várias instituições, inclusive de empreendedores, na busca de estabelecimento de política que promova o desenvolvimento florestal no estado. Nós estamos numa região que tem uma demanda muito alta e temos observado até experiência em outras regiões, exemplos aqui do lado do Tocantins, onde há uma presença muito forte do estado com o desenvolvimento de políticas já delineadas para o setor florestal. E aqui em Goiás nós ainda estamos iniciando essas ações, e que é bem interessante pelo fato de ter instituições tanto públicas quanto privadas na busca do estabelecimento dessas ações, o que é muito salutar, em especial nesse momento de delineamento de política, essencialmente no início de governo.
Música